Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula de História da primeira série. Eu sou a professora Cibele, aula 30, onde hoje a gente vai ver os povos germânicos. Então a gente vai entender um pouco melhor, né, como foi o estabelecimento dos germânicos dentro do território do antigo Império Romano do Ocidente e ver cada um dos grupos, características de cada grupo bárbaro. Tá? Então a gente vai agora para o nosso objetivo da aula de hoje. Então, identificar e analisar as diferentes formas de contato e adaptação e exclusão entre as populações nos diferentes tempos e espaços. Como a gente está falando do período medieval, né? Então a gente tem diferenças de tempo e espaço dentro do próprio grupo e em relação às fontes que a gente analisa, que tem fontes que são posteriores a determinado fato ou acontecimento, tem fontes que são contemporâneas aos fatos e acontecimentos, então a gente vai entender melhor essa relação. Analisar o papel dos povos germânicos na formação da sociedade da Europa feudal. Então hoje a gente vai se debruçar em cima dos povos germânicos. A gente tem que pensar que fora os germânicos a gente tinha os eslavos, que também eram considerados bárbaros, e a gente tinha também, né, os hunos, que são lá das estepes da Mongólia também. Então a gente tem os mongóis, a gente tem outros grupos que também são considerados bárbaros. Mas hoje a gente vai ver os germânicos, né, os que têm uma tradição germânica. Então aqui relembrando a aula anterior de história, né? Na aula anterior a gente viu a delimitação das fronteiras dos reinos bárbaros. Vocês lembram que eu mostrei para vocês vários mapas da Europa mostrando os reinos bárbaros e a localização de cada grupo, né? De cada povo bárbaro dentro da Europa? Então, isso daí a gente fez para vocês terem uma noção do espaço geográfico. Hoje a gente vai entender melhor os grupos que ocuparam esse espaço geográfico. Então aqui, as causas do colapso do Império Romano do Ocidente, segundo o historiador Jacques Le Goff. Então a gente vai ter agora uma citação do Jacques Le Goff. Para quem não sabe quem é o Jacques Le Goff, ele é um dos maiores medievalistas que a gente já teve, né? Então ele tem uma série, uma coletânea de livros trabalhando o período medieval. E ele é famoso dentro da historiografia porque ele vai criar a história-problema. Então tudo que ele levanta e ele joga para você, ele levanta questionamentos para você ir atrás, para você pesquisar, para você entender, para você aguçar a sua reflexão. Tá? Então, por isso que o Jacques Le Goff é tão importante. Para ele, né, tem duas características da queda, né, ou da crise do Império Romano do Ocidente. A superioridade militar bárbara. Então, os bárbaros, além deles sempre estarem montados em seus cavalos, eles usavam a espada longa, usavam lanças, usavam coisas diferentes do armamento costumeiro, né, dos romanos. Então a espada longa ela tinha um alcance muito maior. Então o guerreiro não precisava chegar muito perto do seu adversário para decepar uma perna, um braço, cortar a cabeça. Então os conflitos eram muito mais violentos. Os bárbaros, quando eles atacavam, eles não tinham um esquema montado igual as legiões romanas. Primeiro vai arqueiro, depois lançador, não, todo mundo ia junto. Então isso causava nos romanos um impacto, que eles estavam acostumados com aquela formação metódica, de repente aparece aqueles homens gritando, correndo, pulando com seus cavalos, então aquilo para os romanos era muito diferente. Tá? Então eles tinham uma superioridade bélica sim. Tá? A cumplicidade da massa da população romana. A maior parte dos romanos no século V não queriam mais o Império Romano, estavam insatisfeitos com o Império Romano do Ocidente. Então isso vai levar com que eles apoiem as invasões bárbaras e leve ao colapso do Império Romano. Então isso aqui vai estar na obra A Civilização do Ocidente Medieval, que é de 2005, página 24, do Jacques Le Goff. Relembrando, né, aqui o mapa que a gente viu já na aula anterior da formação dos reinos bárbaros. Então a gente tem visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, burgúndios, suevos, né, anglo-saxões. Então a gente vai ter. E para cá a gente tem, né, lá o Império Romano do Oriente, que continua, né? Vocês devem pensar que continua. A nossa problemática para a aula de hoje. Como sempre eu faço, né, a gente tem que ter uma questão para nortear a nossa aula. O que você busca na aula? Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer na nossa aula de hoje? E a nossa pergunta é, quais eram os grupos que compunham os povos germânicos e sua origem? A gente entender melhor quem são os germânicos e quais são os grupos de germânicos. Você sabia que os povos germânicos são identificados por uma mesma base linguística? Ou seja, eles possuíam um tronco comum. Não significa que eles falavam a mesma língua, mas eles tinham uma protolíngua germânica que os tornavam semelhantes na linguagem.
tá? Então eles tinham uma língua mãe. Como a nossa língua deriva do quê? Do latim. Então a gente tem uma língua mãe, né? E o latim deriva do quê? Do grego, e assim vai indo. Então a gente sempre vai ter uma protolíngua, uma língua mais antiga que vai dar origem à língua atual. Então a gente tem alguma coisa que nos identifica. E os povos germânicos têm uma base linguística. Além da base linguística, o que mais eles têm? Vestimentas, a base de peles de animais, né? E a utilização de cavalos. Todos os povos bárbaros tinham verdadeira adoração por cavalos. A alimentação também, a alimentação deles era rica em proteína. Eles comiam muita carne. Por quê? Porque carne dá sustentação. Carne ajuda a eliminar o frio. Você tem que imaginar que eles estão na Europa, eles pegavam neve, pegavam tempos de estiagem, tempos sem... Então, quer dizer, eles viviam basicamente do quê? Da caça, tá? E eles eram nômades e pagãos. Daí aqui, você sabia? Os povos germânicos estavam localizados na sua maioria no norte do antigo Império Romano. Daí vocês têm que pensar, norte, sul, né? Leste, oeste. Então eles estavam na parte norte, a parte sobre o Império Romano, tá? Eram politeístas, quer dizer, adeptos de um sistema de crença religiosa que cultuavam 2 ou mais deuses ou divindades. Né? A gente vai ter o arianismo entre os povos bárbaros, mas isso vai ser um pouquinho posterior. No começo eles eram pagãos mesmo, tá? Aqui a gente tem os godos. Aqui uma imagem, né? Uma gravura dos godos. Aqui é um chefe godo, né? A população goda, pode ver um acampamento godo, né? São um dos vários povos germânicos que a gente tem. Dos godos, a gente vai ter 2 grupos que vão se formar, visigodos e ostrogodos, tá? Atividade número 1. Então, a atividade número 1 consiste no que eu conversei até agora no momento com vocês, o que eu explanei, o que eu expliquei para vocês. Então, é para vocês responderem essas 2 questões e, na sequência, a gente já volta com a correção.
Então, voltamos com a correção da atividade 1. Como eu falei para vocês, a atividade 1, vocês tinham que responder as duas questões de acordo com o que a gente viu até no momento na aula, né? Então, aqui, o que identifica os povos germânicos? Os povos germânicos são identificados por uma mesma base linguística, né? Você não precisava escrever tudo isso aqui, né? Mas você tem que falar que eles têm uma língua que deriva de uma origem comum, né? Que é chamada de protolíngua. Então, eles têm uma linguagem comum entre eles. B. Cite duas causas do colapso do Império Romano, segundo o historiador Jacques Le Goff. Então, Jacques Le Goff vai falar da superioridade militar bárbara, que eu falei, né? A espada longa, a utilização do cavalo, não ter uma organização de ataque, ia todo mundo junto e ao mesmo tempo, e geralmente eles iam gritando, como vocês veem em filme, aqueles bárbaros gritando, e pensa, isso daí deve ser invenção, né? Imagine que eles atacavam. Sim, eles atacavam assim. Eles costumavam fazer muito barulho antes do ataque. Isso fazia o quê com o adversário? Confundia, né? Trazia insegurança, medo, instabilidade emocional. E assim eles achavam que eles tinham mais chance de ganhar o conflito. Também tinha a cumplicidade da massa da população romana. Então os romanos, como um todo, né, estavam muito insatisfeitos com o Império Romano do Ocidente. Então eles acabavam auxiliando essas populações bárbaras durante o seu processo de invasão, né, e domínio dos romanos. Os povos germânicos. Então a gente vai iniciar hoje, né, vendo aqui os povos germânicos, os godos, que a gente viu a gravura lá no slide anterior. Então agora vocês vão entender um pouquinho melhor quem são os godos, né? Os godos são um dos vários povos chamados de germânicos. Pode ser chamados de povos germânicos ou povos germanos. Os dois termos estão corretos, tá? Sua origem é controvérsia. Então a gente não sabe, através da análise de fontes, ou tanto fonte escrita, quanto fonte iconográfica, quanto achados arqueológicos, né, a exata origem de onde eles saíram, das migrações deles. Mas a gente tem várias probabilidades, tá? Mas os historiadores concluem que os godos deram origem a dois grupos, isso é certo. Visigodos, que vão se fixar na Gália e na Península Ibérica, e os ostrogodos, que vão ficar na Península Itálica. Então, dos godos vão derivar dois grupos, visigodos, ostrogodos. Tá? As migrações godas, como é que eles ocuparam o território, da onde eles saíram? Então, a gente tem aqui um mapa, né, que mostra as migrações godas. Tá? Então, aqui é eles entrando dentro da Europa, aqui eles vêm para a Península Itálica e aqui eles vão em direção à Península Ibérica. Então, aqui são as migrações dos godos, que já se iniciaram no século II. Os godos vão ser um dos primeiros a fazer as migrações, tá? Vão ser um dos primeiros a tentar entrar dentro desse território. Então, no século II, a gente tem aí o auge do Império Romano. Ele nem era dividido ainda entre Ocidente e Oriente. Então, imagine ali, os godos já queriam entrar, já queriam se tornar, né, cidadãos romanos. Eles já queriam e já cobiçavam esse território. As migrações dos godos, né? Segundo os estudos científicos, os godos migraram a partir do Mar Báltico, no século II, como eu falei para vocês. Então no século II eles já estavam fazendo as suas migrações, mas os estudos não levam a uma conclusão definitiva. Como eu falei, a gente tem muita dificuldade de fontes para se estudar os godos, já que os godos são mais recuados. Tá? O estudo se baseia em achados arqueológicos e citações de historiadores antigos sobre os godos, como é o caso do Tácito, de 98 DC, né, que é romano, e de Ptolomeu, que é grego, no século II. Então, são dois historiadores antigos citando, né, um romano e um grego, citando os godos. Então, a gente sabe que os godos realmente, de fato, estiveram lá, porque as fontes apontam isso. Né? Não teria por que Tácito ou Ptolomeu citarem os godos sem os godos realmente estarem ali, já que até para eles os godos eram considerados inferiores, né? Que os godos a gente poderia considerar hoje que seria o sem terra. Eles não tinham terra, eles procuravam um lugar para se fixar, eles praticavam o nomadismo, tá? Viviam se deslocando de um lugar para o outro. Agora a gente tem aqui os alamanos, que são outro povo, né, que é considerado germânico. Tá? Os alamanos eram um grupo germânico ocidental, tá, que migraram para entrar na fronteira romana pelo Reno Danúbio. Depois ocuparam a região da Gália com outras tribos germânicas. Como eu falei para vocês, na época em que existia o Império Romano, os grupos bárbaros eles eram tribos ou clãs. Tá? Eles não tinham a formação de reino.
A formação de reino a gente só vai ter após a queda do Império Romano do Ocidente. Aqui a gente tem um mapa que mostra, né, a migração dos alamanos, né? As tribos germânicas do século III, os alamanos estão próximos ao rio Reno, né? Então os alamanos, aqui está o rio Reno, e os alamanos estão aqui. Então eles estão vindo pela fronteira do rio Reno, até porque água é vida, né? E essas populações buscavam passar o seu tempo, ou se fixar por um período de tempo próximos aos rios, né? Porque eles precisavam de água para fazer comida, para tomar banho, para beber. Então, a necessidade de água era uma coisa eminente dentro dessas populações aí. E aqui a gente pode ver outras populações também, né? Aqui a gente tem os sálios, que são francos, aqui todos os verdinhos são francos, né? Então, a gente vai ver que tem outras populações também ali se movimentando dentro desse território onde estão os alamanos. Agora a gente vem para os burgúndios, né? Os burgúndios também irão se fixar na região da Gália, né, juntamente com outras tribos germânicas. Tá? Por quê? Porque eles tinham até um certo contato amigável entre esses grupos. Tá? São considerados uma das tribos germânicas mais antigas, que vieram da área leste do rio Oder. Tá? Então os burgúndios também começaram seu processo de migração muito cedo. Tá? Região ocupada pelos burgúndios no século V. Aqui vai se formar o reino da Burgúndia. Tá? É que aqui não dá para a gente ver, mas ele está localizado aqui quase na Europa Central, próximo ali o que seria hoje a França, a Alemanha, a Bélgica, tá? Essa região aí aonde vai ficar os burgúndios. Atividade 2. Né? Na atividade 2, né, de acordo com o que a gente estudou até o momento, a gente pode afirmar que vocês têm aqui 4 alternativas, vocês vão escolher a correta. E a gente já volta na sequência com a correção.
Então vamos para a correção da atividade 2. Então vocês tinham que escolher entre a letra A, B, C e D qual a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra C. Segundo estudos científicos, os godos migraram a partir do Mar Báltico no século II. Então os godos são aqueles que vão dar origem aos visigodos e ostrogodos, tá? Que são considerados povos germânicos. Agora aqui a gente tem os saxões. Os saxões são aqueles povos que vão formar o que hoje a gente conhece como Grã-Bretanha. São os saxões e os anglos. Então a gente vai entender melhor como é que houve a fusão deles. Então aqui, os saxões foram uma confederação de tribos germânicas na planície norte da Germânia. Tá? Algumas das tribos migraram para a ilha da Grã-Bretanha durante a Idade Média e se mesclaram com os anglos, formando os anglo-saxões. Tá? Dando origem ao primeiro reino da Inglaterra. E é entre os anglo-saxões que a gente tem a lenda, né, de Excalibur, né, Rei Arthur, Lancelot, Guinevere. Então todas aquelas lendas e tradições, né, da Britânia se formam aí na junção desses dois grupos, os anglos e os saxões. Aqui a gente tem, para vocês entenderem onde está localizado o reino dos anglo-saxões, então aqui a gente tem os anglos, saxões. Eles fazem a migração até aqui a Britânia, anglo-saxões, tá? Então aqui, que é hoje a ilha da Grã-Bretanha, né? Então a gente pode ter uma localização. E aqui também vocês já podem ver os outros povos que estão aqui, né? Vândalos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, alamanos, francos, né? Então aqui a gente tem uma noção de quão grande, né, era a quantidade de populações bárbaras que vão migrar para dentro do território do antigo Império Romano do Ocidente. Agora a gente vai para os vândalos, né? Os vândalos, como eu falei para vocês até na aula anterior, né? Os vândalos, eles vão escolher o norte da África, né? Que é a região ali onde está Cartago. E por que eles escolhem? Porque ali já tem toda uma formação, né? Tanto de construções como de sociedade, e é ali que eles resolvem formar o seu reino. Tá? Os vândalos eram uma tribo germânica oriental que penetrou no Império Romano durante o século V. Então vai penetrar, né, um pouco antes da queda do Império Romano ou após a queda. A gente não tem exatidão do momento da penetração desse grupo. Passaram pela Gália, atravessando a Península Ibérica e conquistando o norte da África. Ali eles criaram um estado, estabelecendo a sua capital em Cartago, né, e de frente para o mar Mediterrâneo. Então os vândalos vão se fixar no norte da África e vão se dedicar ao comércio marítimo. Tá? Então, é um dos povos bárbaros que vai se dedicar ao comércio marítimo. Mas é claro que eles também se preocupavam em estender seu território, em ter relações amistosas ou não com os outros reinos bárbaros. Então, tem toda essa preocupação aí, né, durante esse período. A migração dos vândalos. Então, aqui a gente tem um mapa que mostra a migração vândala. Né? Então aqui vocês estão vendo, né, eles migrando, como eu falei, eles passam aqui pela Península Ibérica e vão chegar no norte da África. Aqui está Cartago, né, que está de frente para o mar Mediterrâneo, então liga a África à Europa. Então é um ponto estratégico e extremamente importante. Então foi uma boa escolha dos vândalos, né? O reino vândalo, aqui para vocês terem uma noção de qual era a extensão do reino vândalo. Então toda a parte em amarelo no mapa é o reino vândalo, né? E a gente vai ter lá daí os outros territórios. Aqui é onde os vândalos montam, né, o seu reino e as principais cidades, né? Hipona, Cartago. Hipona é onde nasceu Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona. Né, que é um dos grandes nomes da Igreja Católica Apostólica Romana, né, e ele também deixou para a gente um legado de fonte incrível para a gente estudar esse período, inclusive da invasão de Roma lá em 410 ou 420, então ele tem relatos assim que são interessantíssimos, que ajudam a gente a reconstruir o passado. A gente tem agora aqui os suevos, né? Os suevos vão migrar da Península Ibérica, que é onde hoje está Portugal e Espanha, para quem não tem noção, e formar o reino dos suevos, de 411 a 585. Tá? O reino manteve a sua independência até 585, quando foi anexado pelos visigodos e convertido à sexta província do reino visigótico. Então também tinha isso, né? Um grupo, um reino bárbaro, dominar o outro reino bárbaro e fixar o território desse reino ao seu território. Os suevos também são um dos vários povos germânicos que, com a queda de Roma, tomaram, né, o território do antigo Império Romano. Como a gente vem estudando durante toda essa aula aqui, né, a formação desses vários reinos com base germânica.
Aqui a gente também tem o assentamento das tribos bárbaras, né? Os suevos também ocupam parte da Península Ibérica por volta do século V. Os suevos vão ser aqui, ó. Então aqui é onde os suevos vão se fixar. Aqui são os alanos, né? Ou alamanos. Aqui a gente tem, né, os suevos e aqui a gente tem os vândalos, que vão depois migrar para cá. Então os vândalos não ficam, né? Como a gente estudou anteriormente, eles passam pela Península Ibérica, mas formam seu reino no norte da África, tá? E depois a gente vai ter a formação do reino visigótico. Os visigodos vão dominar essa península e só vão perder, né, com o surgimento do islamismo e a entrada dos muçulmanos nesse território, que é outra história, né, que a gente estuda mais para frente. O reino suevo, mapa da Península Ibérica, né, onde a gente tem aqui o reino visigótico, a província, né, e aqui o reino suevo, que posteriormente, em 585, é anexado ao reino visigótico. Aqui a gente tem um mapa que mostra, né, os reinos bárbaros e sua formação já no século V. Então a gente tem aqui, né, francos, como eu já tinha falado para vocês, burgúndios, ostrogodos, visigodos, vândalos e os limites do Império Romano do Oriente. E aqui, em verdinho, é os limites, né? Então aqui a gente tem a configuração. E aqui, né, o reino dos anglo-saxões, né, que estão aqui na Grã-Bretanha. Então você vai ver a configuração do mapa da Europa. E assim fica a Europa, né, após, né, as invasões bárbaras e a formação dos reinos bárbaros. Atividade 3. No que consiste a atividade 3? Você tem duas questões aqui, letra A e B, né? No próximo slide vocês têm o texto de apoio, então vocês vão copiar no caderno as questões, ler o texto de apoio, responder as questões e na sequência a gente volta com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 3. Então, tinha lá as duas questões, o texto de apoio e agora as perguntinhas aqui. Segundo o texto, quais eram os povos germânicos que viviam ao norte do Império Romano? Anglo-saxões, ostrogodos, vândalos, bretões, visigodos e francos. Então, esses aqui são os povos de origem germânica. Segundo o texto, o que torna os povos germânicos similares? Uma mesma base linguística, mesmos hábitos alimentares e mesma forma de se vestir. Então, eles tinham coisas, que os identificavam enquanto um grupo étnico, tá? Atividade 4. Atividade 4, vocês têm aqui 4 sentenças, vocês têm que buscar a incorreta. Então, verifiquem qual é a incorreta, justifiquem e a gente já volta na sequência com a correção.
Então, voltamos para a correção da atividade 4, que vocês tinham que verificar qual era a incorreta e justificar a sua resposta. Então, a incorreta é a letra D. Os saxões não conseguiram formar um reino. Então, tá errado, né? Os saxões formaram o reino com os anglos, né? Que vai ser o primeiro reino da Inglaterra. A fusão entre os anglos e saxões dará origem aos anglo-saxões. Eles também são considerados um dos povos germânicos. E a gente chega na reta final da nossa aula de hoje, né, onde a gente viu mais atentamente cada um dos povos germânicos, cada grupo étnico, entender um pouco melhor o que identifica o grupo chamado como povos germânicos, que é uma protolíngua, né, quer dizer, eles têm uma linguagem similar. Então a gente compreendeu, as várias migrações desses povos deram origem, de origem germânica, vão dar origem ao mapa da Europa feudal, que é o que a gente vai estudar nesse segundo trimestre, né, e que veremos mais à frente. Né? Na próxima aula a gente vai analisar a formação do reino franco, por isso que hoje eu não falei dos francos para vocês, tá? E a importância deste povo germânico para a formação da Europa feudal, tá? Aqui tem indicações de leituras para vocês, né? Diferentemente da aula anterior, que foi a aula 29, a gente hoje está na aula 30, eu inseri A Civilização do Ocidente Medieval, do Jacques Le Goff, uma leitura bem interessante, bem tranquila, que eu acho que vocês têm condição de entender um pouco melhor. Continuo aqui com a Maria Guadalupe Pedreiro Chances, né, que é uma coletânea de textos e testemunho, e o meu livro também, que é uma abordagem, né, que vai do século V ao século XV, onde você vê tanto a Alta Idade Média, que é o que a gente está vendo hoje, como a Baixa Idade Média, que a gente também vai entender melhor baixa e alta na próxima aula. E eu espero contar com a presença de vocês para a nossa próxima aula. Não esqueçam de ir lá fazer atividade, confirmar a presença na aula de hoje, né? Aguardo vocês para a nossa próxima aula de História.